Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rodrigo Storck e hoje teremos uma aula sobre anatomia do sistema respiratório. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveite e se inscreva. E considere também a possibilidade de se tornar membro aqui do canal. A partir de R$ 4,99 você já começa a ter benefícios que somente os membros têm, ok? Vamos ao vídeo. Muito bem, pessoal. Quando a gente vai falar de anatomia do sistema respiratório, a gente precisa entender uma coisa muito importante no início. Que o sistema respiratório é um sistema que depende de movimentação para que ele possa, então, tornar as suas funções viáveis. Obviamente que para esse movimento acontecer, estruturas que compõem a parede torácica são extremamente necessárias e importantes dentro desse processo. Logo, quando falamos de anatomia do sistema respiratório, podemos considerar também como integrante desse grupo de estruturas a serem estudadas, além dos pulmões e das vias aéreas, também a parede torácica, ok? Neste vídeo aqui, a gente vai focar nos pulmões e nas vias aéreas. Em um outro momento, a gente fala sobre a parede torácica, ok? Mas não esqueçam que a parede torácica também é um componente importantíssimo para o bom funcionamento do sistema respiratório. Não é à toa que a parede torácica é um dos componentes do sistema respiratório, tá bom? Então vamos lá. Vocês estão vendo aqui, nessa imagem, tá, uma vista anterior daquilo que nós chamamos de árvore traqueobrônquica. Portanto, as nossas vias aéreas que envolvem a parte de condução e a parte que executa as trocas gasosas, tá bom? Então nós temos aqui na parte superior da imagem, tá, ainda nessa vista anterior, uma cartilagem extremamente importante e que com alguma facilidade a gente consegue palpá-la, né, ao tocar aqui a região cervical, que é a cartilagem tireoidea, tá? Ela é formada por duas lâminas, tem aqui a lâmina direita mostrada na imagem e logo ao seu lado aqui então a lâmina esquerda. Imediatamente abaixo da cartilagem tireoidea, tá, temos uma outra cartilagem, tá, uma cartilagem um pouco menor que se chama cartilagem cricoidea, tá, cartilagem cricoidea. Entre a cartilagem cricoidea e a cartilagem tireoidea, tá, existe um ligamento. Esse ligamento é chamado de ligamento cricotireoideo, tá bom? É o ligamento que conecta essas duas cartilagens. Daqui para baixo, ou seja, abaixo da cartilagem cricoidea, nós temos uma série sequencial de cartilagens, tá? De cartilagens conectadas por ligamentos, tá? Essas cartilagens se chamam cartilagens traqueais e os ligamentos que fazem as suas conexões são os ligamentos anulares, tá bom? Essa estrutura abaixo da cartilagem cricoidea e que é formada então por esse conjunto sequencial de cartilagens traqueais, obviamente que é então a estrutura da traqueia, tá? Da traqueia. A traqueia vai tendo a sua estrutura caminhando aí no sentido distal até chegar a um ponto onde ocorre uma bifurcação. Essa bifurcação da traqueia, como você vê aqui na imagem, ela também é conhecida como carina, tá? Carina. Carina é o nome também dado para essa região onde ocorre a bifurcação da traqueia. Daí para baixo, as vias aéreas continuam sofrendo uma série de dicotomias, ok? Então ela continua sofrendo várias divisões e em determinados momentos até trifurcações ela acaba sofrendo, ou seja, uma via não mais formará apenas um conjunto de duas, mas sim um conjunto de 3, até mesmo mais vias aéreas, tá bom? Muito bem, aqui logo abaixo da carina, né, ou seja, da bifurcação da traqueia, nós vamos ter então, para um lado, um brônquio principal, neste caso aqui o brônquio principal esquerdo, e do outro lado então o brônquio principal direito. Cada brônquio principal desse vai dar origem então a um brônquio lobar,
tá? O brônquio principal esquerdo vai dar origem ao brônquio lobar superior esquerdo e ao brônquio lobar inferior esquerdo. E do lado direito nós temos então o brônquio lobar superior direito, tá? Nós temos o brônquio lobar médio direito e o brônquio lobar inferior direito, tá bom? Então, pensando na anatomia das vias aéreas da árvore traqueobrônquica, nós temos essa distribuição aí importante a ser conhecida, tá bom? Se nós olharmos agora essa árvore traqueobrônquica em uma vista posterior, nós vamos visualizar aqui algumas outras estruturas, né? Além da cartilagem tireoide, que nós conseguimos ver aqui também na parte superior, tá? E também a cartilagem cricoide aqui embaixo, a gente consegue ver agora duas outras cartilagens menores, tá? Mas que estão aqui posicionadas imediatamente atrás da cartilagem tireoide, tá? Que é a cartilagem aritenoide e a cartilagem corniculada, tá bom? Então são essas duas estruturas novas que a gente visualiza quando observando a árvore traqueobrônquica em uma vista posterior. Uma outra coisa muito importante que a gente precisa saber aqui da anatomia das vias aéreas, né, é que na parte posterior a traqueia ela não é formada ela não tem uma estrutura cartilaginosa na sua parte posterior. Aquela estrutura que a gente vê na parte anterior, né, o anel cartilaginoso, né, que é a cartilagem traqueal, ela não forma um círculo, ela não forma um anel completo. Ela, na verdade, é um arco, né, é um arco. Porque na sua parte posterior, parte dela tem uma estrutura membranácea, tá? Ou seja, uma membrana que conecta as extremidades desse arco traqueal, tá? E a outra parte é uma parte muscular, né? E esse músculo que reveste a parte posterior da traqueia se chama músculo traqueal. Essa região posterior ela está em íntimo contato com o esôfago, tá? Tanto é que no desenvolvimento embriológico das vias aéreas, esôfago e traqueia em determinado momento do desenvolvimento é um tubo apenas, tá? Ou seja, é uma estrutura única e que depois de um tempo começa então a se diferenciar e a formar alguns brotos que vão então dar origem à parte traqueal e suas bifurcações e na região posterior segue com o esôfago, tá bom? Muito bem, vamos seguindo aqui. Essa imagem agora, pessoal, é uma vista anterior em que já existe aqui o conjunto de pulmões conectados a essa árvore traqueobrônquica, tá bom? Então a gente consegue ver que existem dois pulmões, tá? São dois pulmões distintos e independentes, tá bom? Mas que resultado das suas funções, obviamente, que vão precisar interagir, tá? Eu digo independentes porque é possível a remoção de um ou de outro pulmão e ainda assim o sistema continua funcionando, tá bom? Então a gente vê aqui a traqueia, né, bifurcando em brônquio principal esquerdo e brônquio principal direito. Veja que o brônquio principal direito vai dar origem ao brônquio lobar superior, ao brônquio lobar médio e ao brônquio lobar inferior, enquanto que o brônquio principal esquerdo vai dar origem então ao brônquio lobar superior e ao brônquio lobar inferior. Notem que o brônquio principal esquerdo dá origem a dois brônquios lobares e o brônquio principal direito dá origem a três brônquios lobares. Isso não é à toa, tá? É porque o pulmão direito ele é dividido, né? Na verdade, anatomicamente e a sua estrutura, na verdade, é formada por três lobos. Cada lobo é uma região dos pulmões, tá? Bem delimitada. Então, o pulmão direito tem três lobos, tá? O lobo superior, o lobo médio e o lobo inferior, enquanto que o pulmão esquerdo só tem dois lobos, lobo superior e lobo inferior, ok? O pulmão esquerdo, você consegue visualizar bem aqui que ele tem uma estrutura um pouquinho diferente do pulmão direito em relação à sua forma, né?
Obviamente porque nessa região aqui está posicionado o coração, e o coração ele é levemente apontado para o lado esquerdo, e acaba fazendo uma certa impressão, né, na estrutura dos pulmões, tá bom? Você enxerga então essa estrutura um pouquinho diferente aqui. E essa região aqui, essa ponta aqui a extremidade, né, dessa ponta aqui do lobo superior do pulmão esquerdo recebe um nome também, que é língula, tá? Língula. Muito bem, pessoal, vamos lá. Aqui a gente vê agora uma vista lateral, tá? Uma vista lateral do pulmão direito, do lado de cá, e aqui o pulmão esquerdo, tá? Veja que ambos os pulmões têm a sua extremidade superior identificada com o ápice do pulmão, tá? Então essa ponta, essa parte superior, a gente chama de ápice do pulmão, tá bom? O pulmão direito tem aqui então o lobo superior, tem aqui o lobo médio e tem o lobo inferior, tá? Então são 3 lobos. O que separa um lobo do outro são as fissuras, tá? As fissuras. Então existe uma fissura horizontal. A fissura horizontal separa o lobo superior do lobo médio. E existe uma fissura oblíqua, tá? Uma fissura oblíqua. A fissura oblíqua separa o lobo médio e o lobo superior do lobo inferior, tá bom? Isso no pulmão direito. Quando nós olhamos para o pulmão esquerdo, que só tem 2 lobos, então está aqui o lobo superior e o lobo inferior. Ele só tem uma fissura, que é a fissura oblíqua, tá? A fissura oblíqua. Essa fissura separa então o lobo superior do lobo inferior, obviamente, tá? Notem aqui, nessa região aqui, ó, a pontinha aqui do lobo superior do pulmão esquerdo. Então essa estrutura aqui, ela é conhecida, ela é chamada como língula, tá? Língula. Ela só existe no pulmão esquerdo, tá bom? Muito bem, vamos lá. Agora uma vista medial. Essa vista medial, pessoal, é importante para a gente observar um conjunto de estruturas aqui extremamente importante, tá? Veja que nessa vista medial, tanto de pulmão direito como de pulmão esquerdo, a gente vê aqui um conjunto de vasos venosos, tá? Então vaso venoso, vaso arterial, e a gente vê aqui também vias aéreas, tá? Então temos aqui a entrada dos brônquios, tá? A gente vê aqui artérias pulmonares, a gente vê aqui de azulzinho as veias pulmonares, tá? Essa região por onde nós temos a passagem de veias, artérias e vias aéreas, esse conjunto, e aqui fica bem delimitado, né? Olha só que legal. Esse conjunto aqui nós chamamos de hilo, tá? Hilo pulmonar. Então, quando você ouvir falar de hilo pulmonar, quem está falando isso está fazendo referência a essa região onde se concentram os vasos arteriais venosos e também as vias aéreas, tá? Isso tem no pulmão direito e tem também no pulmão esquerdo, tá bom? Muito bem. Agora, mantendo agora uma vista lateral e medial do pulmão direito, que tem 3 lobos, tá? Cada lobo ainda pode ser estudado, assim, pode ser ainda subdividido em outras regiões menores, tá? Então, o pulmão se divide em lobos e cada lobo ainda vai ser dividido em segmentos, tá? Em segmentos. O pulmão direito, tá? O pulmão direito, ele tem o seu lobo superior, tá? O lobo superior dividido em segmentos apical, tá? E aqui você já está vendo tanto na vista medial como na lateral, tá? Segmento posterior, segmento anterior. Isso do lobo superior. Quando nós vamos para o lobo médio, então a gente observa o segmento lateral e a gente observa também o segmento medial. Veja que interessante que na vista lateral a gente consegue enxergar o segmento lateral do lobo médio, mas na vista medial a gente não enxerga o segmento lateral do lobo médio, a gente vê apenas o segmento medial do lobo médio. E aí nós vamos para o lobo inferior,
E no lobo inferior nós temos aqui alguns segmentos. Segmento superior do lobo inferior, nós temos o segmento basilar anterior, segmento basilar lateral e o segmento basilar posterior. Isso na vista lateral. Quando nós vamos para a vista medial, então aparece ainda um novo segmento, que é o segmento basilar medial, tá? Então na vista medial a gente consegue ver o segmento basilar medial, já na vista lateral, não, ok? Então esses são os segmentos, tá? São os segmentos que compõem cada lobo dos pulmões, tá bom? Então nós temos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 segmentos pulmonares, ok? No pulmão direito. Vamos ao esquerdo então. No pulmão esquerdo aqui a gente só inverteu aqui os lados, né? Então do lado de cá você está vendo, você tem a vista medial e do lado de cá a vista lateral, ok? Muito bem. Então olha só, no lobo superior nós temos o segmento apical, temos o segmento posterior, temos o segmento anterior, temos o segmento lingular superior e temos o segmento lingular inferior. Notem que essa região da língula, ela acaba sendo o equivalente ao lobo médio do pulmão direito, tá? Do ponto de vista funcional, é até considerada, né, a língula como a estrutura equivalente ao lobo médio do pulmão direito, tá? Muito bem. E quando a gente vai aqui para o lobo inferior, então nós temos o segmento superior do lobo inferior, aí temos o segmento basilar posterior, segmento basilar lateral, segmento basilar anterior, que só é visto na vista lateral. E quando a gente vai para a vista medial, a gente enxerga o segmento basilar medial, que não é visto na vista lateral, tá? Então notem que a gente tem também aqui no pulmão esquerdo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 segmentos. Mesmo que o pulmão esquerdo e o direito tenham quantidades diferentes de lobos, em termos de segmentos, nós temos a mesma quantidade quando comparado o pulmão direito com o pulmão esquerdo. Tá ok? Gostou do vídeo? Então deixa aqui o seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos para ajudar no crescimento desse canal. Se você ainda não é inscrito, aproveite e se inscreva e considere também a possibilidade de se tornar membro aqui do canal para você poder ter os benefícios que somente os membros têm. Se você ainda não participa do meu canal lá no Telegram, aponte agora mesmo a câmera do seu celular para esse QR Code aqui ao lado, que você vai cair direto lá no grupo do Telegram para ter acesso a informações antecipadas e uma série de outros conteúdos que eu disponibilizo por lá. Tá ok? Agradeço a sua audiência, muito obrigado pela presença, espero vocês no próximo vídeo. Forte abraço e até lá!